Mas quando você falou do café colombiano, isso me remeteu também ao início do governo Trump, agora da sua segunda estada na Casa Branca, que quando ele foi para a guerra com o Gustavo Petro, e isso ameaçou também em tarifa o café colombiano, logo depois ele recuou. Né? Depois de uma carta do Petro, que é uma preciosidade de carta, uma resposta, né, muito anticolonial, que ficou feio para o Trump, foi bem naquela semana também que os aviões deportavam os imigrantes, e aqui no Brasil a coisa também ficou drástica, com a forma, né, bruta que se dava, e o Petro não recuou um pé atrás, né? Então isso fez com que o Trump, de fato, batesse em retirada. Então a medição de temperatura pode ficar por ali, né? E aí, uma outra pergunta que eu te faço em cima dessa, para a gente seguir avançando, o pessoal está relatando que o problema é no meu, daí eu vou te passar a pergunta e vou tentar corrigir aqui, é o seguinte, com base nisso, a matéria do dia que a gente abriu o programa hoje é o bolsonarismo cada vez mais isolado em termos domésticos, com inclusive o Centrão sendo migrante, né, na lógica mais centrista de ser, e deixando o bolsonarismo de lado, não necessariamente vindo para o governo, mas criticando, e as pesquisas encomendadas não só pelo governo, mas também pelo PL, apontam que Lula cresce entre os bolsonaristas. É um presente de Trump, como alguns têm dito, né, Sara? Acho que a gente falou isso aqui, né, Tiago? Acho que isso é o que muitos analistas viram também. Inclusive, se você vê do ponto de vista externo, acho que a gente já até previa isso, quando a gente vê a reação da Índia, a reação da África do Sul, tem um diálogo abismante do presidente da África do Sul com o Trump, onde ele muito calmamente destrói o Trump, o racismo do Trump, e fala da nova ordem mundial, né? Tenta mostrar para o Trump que a América não é mais o centro do mundo, nós estamos trabalhando com vários centros emergentes do mundo. E a gente vê isso até do ponto de vista cultural, né, Tiago? Antes a única coisa que a gente consumia era cultura pop americana, hoje você tem a cultura pop coreana, você tem pessoas, digamos, racializadas, tomando espaços importantes, falando da própria cultura. O mundo tem mudado também na maneira de pensar sobre esse aspecto. Então, o Trump cada vez se mostra mais do que anacrônico, fora mesmo de uma leitura política. Eu imagino que fora isso pode fortalecer novas alianças. E dentro, sim, porque ninguém gosta de uma traição. Taxar o Brasil é taxar o bolso do consumidor. Né? O tratamento que o Trump tem dispensado aos brasileiros, a gente já começa com aquela diáspora, né, que o ICE, a Polícia Imigratória Americana, entra na casa dos brasileiros, que inclusive a grande maioria apoia o Trump, ele da Flórida, né? Essas pessoas, Thiago, elas são levadas pela polícia com a roupa do corpo. Inclusive, eu vi relatos, isso eu não posso confirmar, mas de pessoas que foram, inclusive, retiradas com crianças da escola, brasileiros, né? Hospitais, e são simplesmente colocadas no avião, de volta para casa com a roupa do corpo, não pode pegar nada em casa, e que construiu nos Estados Unidos deixa. Então, isso já vai criando também uma sobriedade com relação àquela imagem distorcida, embriagada que os brasileiros têm dos Estados Unidos e do Trump. E, claro, eu acho que sim, acho que pegou muito mal essa questão da tarifa, punir os brasileiros, porque o Bolsonaro está desesperado, como a gente viu aqui no próprio DCM, o Cacai prevê que até outubro Bolsonaro e sua corja devam estar presos. Então, imagino que eles estão absolutamente desesperados, e acho sim que teve uma virada política, e seria até interessante ler como que é essa mudança. E o Tarcísio, que está tentando entrar nessa onda do bolsonarismo, ele está querendo herdar, né, os bolsonaristas, talvez no final não foi tão beneficioso para ele engajar nisso dessa forma. Claro, ele quer o Bolsonaro preso, né? Deixa eu ver agora se deu uma melhorada, eu pedi para o pessoal ficar monitorando para mim aí, eu fiz aquela mágica do sair e voltar, e aí às vezes é o suficiente, né? A plataforma do StreamYard tem dessa. Quando você fala do Cacai, o Cacai impressionantemente tem acertado tudo até agora, né? Quase que tem
uma magia ali, o Kaká, né? Uma bola de vidente daquelas, bola de cristal. Mas, né, pela experiência dele, como você disse, ele promove a prisão do Bolsonaro para os próximos momentos. E isso também vai nos trazer um novo momento de embate nessa área. Porque o embate que começou no início do mês foi justamente no dia 1º de junho, que foi o início do segundo semestre, foi a questão da IOF. Deu 15 dias, já vem a questão do tarifaço. Daqui a alguns meses será a questão da prisão do Bolsonaro. Por um lado, é bom que venha meio que tudo junto, uma vez que isso gerou uma boa percepção pública a respeito dos fatos e começa a fazer uma boa decantação da política. É melhor, inclusive, do que se isso se arrastar e ficar caindo, inclusive, para vésperas de um pleito eleitoral. Quando a gente diz que o Trump dá um presente, o bolsonarismo também dá um presente quando não mede bem a temperatura de quais as declarações tem que dar. O bolsonarismo não faz nada de racionalidade, faz sempre com as entranhas, né? Então o Eduardo vem e diz, olha, eu tô aqui nos Estados Unidos e o papo é o seguinte, ó, ou anistia o meu pai ou o pau vai torar. Uma coisa é você falar isso no momento em que as pessoas estão cantando para pneu, estão na frente de um quartel, estão enlouquecidas com isso. Outra coisa é você falar isso quando o cara do agro acabou de receber o maior plano safra da história do governo Lula, mas está vendo que ele pode se prejudicar justamente com as medidas que você está tomando. Então você começa a perder esse cara. Quando aquele precarizado acordou com uma campanha, uma hashtag, uma coisa que viu o seguinte, ó, pô, os caras estão me ferrando aqui, estão querendo salvar a pele dos 1%, aquela coisa toda. Então, a narrativa dos caras não mudou, mas a situação mudou. Então, é um presente também interno nas trincheiras da política doméstica, né, Sara? Demais. E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, é que Make America Great Again, fazer a América grande de novo. Eu, como eleitor americano, apoio um tarifaço de 50% nos produtos que vêm do Brasil, com uma falsa história de que existe um déficit na balança com o Brasil, né? Existe 18 anos de balança superavitária consistente para os Estados Unidos, ou seja, isso é um dado sólido, tangível, indiscutível para o eleitor americano, né? Então, assim, isso que o Trump está falando não é verdade, a questão pragmática não é verdade. O que um eleitor americano tem de interesse em se solidarizar com o Bolsonaro? Me conta. Eles não devem achar não devem nem saber onde está o Brasil. Se souber, acho que a gente fala espanhol. Então, por que nós vamos carregar o peso de uma medida em solidariedade a um cara que talvez a maioria dos americanos nunca ouviu falar? Eu vou pagar para ele porque ele é amigo do Trump num país que não é o meu? Como que eu vou fazer a América grande de novo se eu vou sacrificar os americanos para favorecer um sujeito? É assim que o americano vai pensar. Então, acho que o Trump também deu um tiro enorme no pé dele aí, porque começaram a mexer com duas coisas muito problemáticas: o consumidor final que paga, esse não perdoa, e o grande capital. O grande capital perdoa menos ainda, o grande capital vai se aliar com o Lula. O grande capital não gosta de bagunça, não gosta de caos, não gosta de imprevisibilidade, e o caos do tarifaço que o Trump quer criar é tudo que a economia não quer, um caos. Qual economia se move bem dentro de um caos, e um caos artificialmente produzido? Então, isso o Trump anuncia também como o primeiro passo, né, de uma reestruturação da ordem mundial. Acho também, eu concordo plenamente com você, pegou muito mal, vai afetar o Brasil de forma... É um golpe, né? Não é aquela coisinha pequenininha, a maldade que você vai fazendo pouco a pouco, e aí eclode. É uma coisa grande que todo mundo vai perceber. Eu também acho que o Lula sabe usar também essas adversidades contra ele. O Lula tem aquilo que o Maquiavel fala, que é a virtude. A fortuna que chega, ele consegue virar aquilo em favor dele. Ele cresce na adversidade. O Lula cresceu quando foi para a prisão, por exemplo, né? O Lula vai crescendo nesse tipo. Eu acho que quem atacar o Lula pode sair muito mal. Então, eu vejo como algo muito positivo, e acho que o governo Lula está sabendo aproveitar bem, está sabendo fazer as negociações corretas, e acho que isso realmente
vai ser bom quando tiver muita gente na rua. Então, nós estamos vendo as pessoas na rua. Se não tivesse as pessoas na rua, eu acho que ia ser uma coisa um pouco vazia. Mas tendo essa fusão de gente na rua, negociação acima, eu acho que tem tudo para ser uma reeleição do Lula mesmo, dada pelo Trump de presente. Quem diria? Agora, se você pensar bem, nas lutas marciais são um pouco assim, né, Thiago? O inimigo invade seu espaço com uma força enorme e você vai devolver, você não precisa usar a sua força, você vai usar a força do inimigo para fazer ele cair. Então, foi uma estratégia marcial do Lula aí que ele aplicou. O Lula tem muito isso dentro da política. De fato, e eu costumo dizer que é jogador de jogo grande, assim, né? Quanto maior o problema, melhor ele resolve. Inclusive, eu acho que o contrário é o problema, né? É a grande dificuldade do Lula. As pessoas pediam, né? O Lula tem que dar uma de Cláudia Sheinbaum e vir falar todos os dias e tal, mas chegam uns dias ali que vem umas perguntinhas, assim, umas coletivas, e daí o Lula fica falando sobre o sexo dos anjos, e aí eu acho que ele se perde. Quando o Lula tem que falar sobre amenidades e coisas blasés, é que sai algumas coisinhas assim, porque de fato não está sendo testado no seu melhor estilo de performance, que é sabendo lidar com o problema, né? O Lula é o cara aquele do filme que tem o fio vermelho, o fio azul, o fio verde, ele sabe qual cortar e impede que a bomba exploda e acabe com o mundo, né? Um 007 assim. Então, nesse sentido, tem total razão.